início à nossa live aqui. 14 horas e 4 minutos no fuso horário de Brasília. Espero que o resto do mundo também esteja assim, né? Vamos lá, né, seu Henrique? No Rio Grande do Sul são 14 e 4? 14h06 já aqui, Grau. Já? Aqui temos 5. Estamos de novo no nosso fuso horário, hein, meu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é mais uma live da nossa COP-TI, Colaboração para a Disseminação do Conhecimento para a Pequena e Média Empresa de todo o Brasil. Nossa missão aqui é levar um pouco do conhecimento de TI sobre como as empresas podem e devem cuidar do seu ativo mais precioso nos dias de hoje, seus dados. Afinal de contas, a gente não faz mais nada se a gente não estiver conectado a uma rede e estiver cuidando dos nossos dados, das nossas informações. Só que para cuidar desses dados, não adianta fazer de qualquer forma. Precisamos fazer de uma forma que seja padronizada, uniforme, que a gente saiba como controlar e gerenciar os acessos, os equipamentos, enfim. Colocar os dados no lugar certo, mas protegê-los é mais do que a nossa obrigação neste momento. Avança, meu amigo Henrique, vamos embora. E para isso, o que a gente fez aqui? A gente já está, nosso aqui do COP-TI, somos composto aqui por diversas empresas na área de tecnologia da informação, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. O que nós fizemos aqui? Nós temos aqui os nossos clientes e nós procuramos orientar esses clientes dentro de um padrão internacional de segurança. É o máximo? Não, ao contrário, é o mínimo. Como que a gente pode fazer para controlar o nosso ambiente? Então, estudando, nós identificamos aqui o SysControl, o Cyber Security Framework, desenvolvido pelo NIST, é equivalente à BNT americana. Lá, eles falam o seguinte, que para que a gente possa gerenciar um ambiente tecnológico, no mínimo, dotá-lo de segurança, nós precisamos compor ou administrar esse ambiente com essas 5 etapas. Primeiro, eu tenho que identificar, saber quais os recursos que eu tenho, quem são as pessoas que acessam, quem são os meus fornecedores, quem são os usuários que acessam a minha rede, qual a troca de informação que eu tenho, para que eu possa identificar todos esses recursos. Na medida que eu identifico tudo isso, eu começo a protegê-los. Protegê-los de que forma? Identificar e controlar os acessos, fazer as atualizações constantes dos equipamentos e dos nossos softwares para proteger contra ataques cibernéticos, né? Ter aí um controle efetivo, né, para a gente poder comprovar numa eventualidade que a gente faz o gerenciamento do acesso desses dados. Então, proteger é importante e é necessário nesse ambiente. Uma vez que a gente protegeu, a gente tem que detectar se nós estamos sofrendo algum tipo de ataque ou algum vazamento de informação. Eu falo o seguinte, atacados nós somos todos os dias. O que a gente não tem muitas vezes é consciência do tamanho do ataque. Então, o que a gente precisa fazer? Constantemente estar identificando as nossas vulnerabilidades, melhorando diminuindo os nossos riscos e fazendo a detecção de qual tipo de ataque estamos sofrendo. Se esse ataque, por algum motivo, ele for concretizado, ou seja, chegarem por exemplo, criptografar algum arquivo, impedir a gente de usar algum serviço da nossa rede, eu tenho que ter uma pronta resposta. Então, como que está preparada a resposta a esses incidentes? Como é que a minha equipe responde a um telefonema falso, por exemplo, pedindo para desinstalar o antivírus do meu micro no suporte de banco? É verdade? Então, eu também, aqueles e-mails falsos, que é daquele primo rico que a gente tem lá na Arábia, que todo dia ele quer dividir $1 milhão com a gente. Mas eu não tenho primo rico na Arábia, nem acho que ele vai dividir essa fortuna comigo. Mas, de curiosidade, eu vou lá e clico para saber se realmente meu primo está vivo, né? E ele que vai acabar te comprometendo. Então, eu tenho que ter respostas prontas para isso. E uma vez atacado, eu tenho que responder. Responder o quê? Recuperar o meu ambiente, recuperar o acesso aos meus dados no menor prazo, no menor tempo possível. E aí, para fazer tudo isso, foi desenvolvido o SysControl. O que é o SysControl? O SysControl ele está baseado em algumas categorias, de forma que cada empresa, de acordo com o seu tamanho, porte, maturidade, tipo de informação, tem que exercer um controle diferente.
Então, uma pequena empresa, ela tem 56 controles aí que ela pode fazer para tornar o seu ambiente mais seguro. Já uma empresa de médio porte, onde ela tem uma terceirização de TI, ou tem até uma equipe de TI interna, que tem alguns serviços externos, por exemplo, no nosso apoio, que já utiliza ferramentas para fazer gerenciamento, ela precisa de mais 74 indicadores, né, ou pontos de controle para que seja efetivo o seu controle, para que seja efetivo o gerenciamento da rede. E, por final, se eu estou numa grande organização, onde, ou porventura, eu trato de informações confidenciais, sigilosas ou sensíveis, ou faço, por exemplo, transações bancárias, eu vou ter mais 23 controles, totalizando aí 153 controles. E o que a gente faz aqui é usar esses recursos para a gente discutir tudo o que acontece e como que a gente pode implementar de forma prática esses controles. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a parte dos ativos, do controle dos ativos de hardware, como é que eu fazia o gerenciamento desses controles. E hoje, eu e Henrique vamos estar falando um pouquinho dos ativos de software, não é verdade, Henrique? Está com você agora, meu amigo. Grau. Vamos lá. Obrigado pela introdução aí, Grau. Hoje, então, vamos falar dando sequência da semana anterior, que nós falamos dos ativos de hardware, né, como o Grau comentou. Hoje a gente vai falar dos ativos de software, não é? Que é os programas que nós utilizamos no dia a dia. Não adianta a gente ter uma caixinha lá se não tem sistema operacional rodando, né? E o CIS nos fala que a gestão é importante, a gente ter uma visão geral, né? A gente ter uma gestão ativa sobre esses produtos que nós utilizamos na empresa. Deixa eu fazer um entre aspas aqui, só de uma notícia relativamente recente dessa semana, né? Tem um ataque global aí que surgiu agora de ransomware com foco nos hypervisors da VMware. VMware. Né? E isso teve uma atualização, teve uma correção em 2021, há 2 anos atrás. Né? E agora tem muitas empresas com essa vulnerabilidade. Então, de novo, focando aí a questão da importância do ter uma gestão de software, verificar o que precisa ser corrigido, atualizado e tudo mais. Mas a parte de gestão de vulnerabilidades a gente vai falar numa live mais para frente. Eu só queria fazer essa aspas aí, que é uma notícia bem atual. E, senhores, tendo todo esse controle, então, dos softwares, dos programas que rodam dentro da rede da empresa, é justamente para você ter o conhecimento dos programas que estão instalados. Obviamente, não vamos mencionar aqui a parte de permissões de acessos, também fica no conselho do momento, mas é justamente para você saber se você possui o licenciamento, você tem, a empresa possui o conhecimento de que aquele software, aquele programa está instalado e está sendo utilizado dentro do ambiente empresarial. É muito importante ter esse conhecimento. Então, assim como o inventário de hardware é importante para você saber os ativos que você possui, o inventário de software também é tão importante quanto para você saber, então, quais os programas são utilizados. O controle 2 do CIS, ele nos traz 3 medidas de segurança que se encaixam no IG1, que é o tema que nós apresentamos aqui. O primeiro item é estabelecer e manter o inventário de software. Tá? Então, você precisa ter uma rotina ali, estabelecer uma rotina que automatize, por exemplo, ou você ter e manter um inventário detalhado e atualizado de todos os programas que você tem licença e tem uso dentro da empresa. Numa outra live a gente vai comentar sobre questões de permissões de acesso, né? Você aplicando controles de acesso ao usuário, não dando acesso administrador para todo mundo na empresa, né? Para evitar que o estagiário vá lá e instale um software versão full Power Plus lá de $100 mil, né? No sistema você seja auditado depois. É importante nada como um crack para resolver, né? Pois então, né? Vamos deixar essa parte para frente. Né? É importante você documentar isso, para você saber o que você possui, o que pode ser utilizado e onde eles estão. Né? Você ter também, assegurar que os softwares que são autorizados para uso, eles tenham ainda de fato o suporte adequado, no caso, para a sua operação. Né? E também endereçar o software que não é autorizado, que você não tem licença de acesso. Por exemplo, você poder mapear isso e poder remover. Quem já passou aí por auditorias sabe como é que funciona, rodar um agente aí na rede para poder verificar o que tudo você tem conectado, mapear todos os softwares aí, depois auditar aí, se você tem tudo regularizado. Né? E pegando as referências, então, além do CIS, obviamente o NIST nos trata ali no primeiro item, né, que é o de identificar gestão de ativos, que plataformas de softwares e aplicações dentro da organização, elas são inventariadas. Então, ele já nos dá esse ponto. E no responder,
ele já nos diz que é executado o monitoramento de colaboradores não autorizados, conexões, dispositivos e software. Então, o detectar lá do NIST também nos dá uma referência sobre a questão do uso de software. Pessoal, e umas ferramentas e recursos para ser utilizado, então, para poder ter esses controles, como nós tratamos na semana passada, aqui eu só coloquei um item a mais ali, que é o ZenMap, né? Que ele é, na verdade, é um Nmap com a versão gráfica, tá? Mas você utilizando minimamente uma planilha para você ter um controle, já é o básico que você pode adotar. É o mínimo que você pode ter dentro do ambiente para você ter uma noção dos programas que você possui, onde eles estão instalados, quais equipamentos e tudo mais. Ou você utiliza os sistemas mais automatizados para poder te dar essa informação mais precisa, mais rápida ali para listar esses itens, né? Sem falar, obviamente, das políticas ali, permissões que você atribui para evitar instalações ali indevidas. E listando novamente alguns sistemas também de RMM, muito utilizados, né? Onde você consegue tirar relatórios ali do sistema, dos programas instalados, né? Dos licenciamentos, todos que você possui, para ter uma informação aí sempre atualizada e mais precisa. Certo, pessoal? Uma ação bem rápida aí, nós já abordamos aí os itens. E agora vamos fazer um bate-papo rápido aí. O que vocês utilizam, lá. o que vocês recomendam? Henrique, só queria complementar um pouco, né, essa parte de inventários, né, que é uma coisa muitas vezes mais complexa, muitas vezes das empresas controlarem, né? Ou seja, há uma certa dificuldade em se controlar isso de forma manual, né? Ou seja, mesmo que seja uma pequena empresa, as atualizações constantes, a evolução do parque, tudo isso, ela precisa ser gerenciada, né? Eu brinco muito com o pessoal, a gente fala muito aqui, que computador precisa se aposentar, né? Um computador de 6, 7 anos não é um computador que vai suportar, por exemplo, os sistemas operacionais mais modernos. E aí a gente vai começar a ficar em risco o tempo todo. Então, é muito importante a gente não só manter esse inventário atualizado, como, principalmente, né, a gente identificar se o software está atualizado, se está tudo devidamente com as atualizações de segurança aplicadas. Então, o gerenciamento não é só saber o que eu tenho, é realmente manter o meu parque atualizado como forma de proteção. E assim, eu não vou entrar nem na questão se eu comprei ou se eu tenho que ter software legal ou não, né? Não adianta a gente querer se proteger se a gente não está trabalhando com um software não legalizado. Eu brinco, falo para muita gente hoje que é o seguinte: no mínimo 3 sistemas, que eu diria que são 90% do trabalho que as pessoas fazem, eu tenho que ter eles legalizados. E os preços já caíram substancialmente. Então, falando deles, falando do sistema operacional, falando de um sistema de antivírus e falando da sua ferramenta de Office, por exemplo, seja ela o Microsoft Office, seja ela um Google, enfim, qual é a ferramenta que melhor lhe adequa e você melhor usa no seu dia a dia. Então, essas ferramentas precisam estar atualizadas, precisam se manter devidamente com os patches de segurança aplicados para que a gente garanta um mínimo de integridade na rede. E aí, um software de gerenciamento, ele faz esse trabalho, ele ajuda a gente a identificar, com 2, 3 cliques eu tiro lá um relatório de inventário de software de todas as máquinas, eu sei quais os patches ou as correções foram feitas, ou seja, eu tenho gerenciamento sobre o meu ambiente. Então, existem ferramentas que aqui o Henrique já trouxe que são gratuitas, né? Que até 20, 15 usuários, elas podem ter lá um baixo custo de aplicação. Agora, não basta só ter a ferramenta, tem que ter alguém que tome conta. Porque senão, o que vai acontecer se tiver um incidente ou se tiver que aplicar a correção? Quem que vai aplicar? É o seu sobrinho, é o tio, é o cunhado? Quem que vai aplicar essa ferramenta? Então, assim, o uso de especialistas para fazer isso se torna fundamental para garantir a integridade e segurança das informações. Então, usar ferramentas hoje não é uma questão, muitas vezes, de opção, mas sim de necessidade. E aí, tem ferramentas para todos os bolsos. Aí entra a questão da importância do gerenciamento, né, Grau, que nem você mencionou. Aí voltando ao exemplo do antivírus, até o Enio mencionou ali, tem algumas soluções de endpoint ali que também verificam os softwares que estão instalados, né?
Mas, voltando à questão do gerenciar, não basta tu comprar uma licença do antivírus, ou teu cliente comprou, instalou em todas as máquinas, e o gerenciamento é local. Você não tem um gerenciamento centralizado, por exemplo. Aí tu não sabe se o antivírus está atualizado, se a política está correta. O custo operacional para gerir isso aí é altíssimo. E aí você acaba deixando aquele dispositivo com risco porque você não está acompanhando, saber como ele funciona. Né? Vamos dar um outro exemplo do backup, né? De novo, da questão de gerenciamento. Não basta você gerar uns scripts de backup lá e deixar implantado lá no servidor, nas tarefas do Windows Server lá, mas você nunca olha. Aí quando surgiu um problema lá, você precisa restaurar a informação, tu vai ver ele está parado há 3 semanas já que não está rodando. Né? Imagina o impacto disso aí. Então, é importante você ter um monitoramento e ter uma gestão sobre isso, revisar, atualizar constantemente para verificar se isso ainda, se está ainda de acordo com o modelo do negócio do cliente, né, que tenha que adequar, fazer alguns ajustes e tudo mais. A questão do software, da mesma forma. Né? Então, de novo, a gente evidencia a questão do... Não basta você só instalar, você precisa gerenciar o seu ambiente. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí fica a pergunta agora para quem está aqui conosco hoje. Como é que vocês estão fazendo o gerenciamento de vocês, dos seus clientes? Como que os seus clientes entendem a necessidade de gerenciamento? Quais são as dificuldades que nós encontramos aí no nosso dia a dia para levar essa cultura, né? Que, na verdade, a gente está tentando transformar tudo isso aqui numa cultura para que as pessoas fiquem bem estabelecidas. Microfones abertos. Deixa eu só complementar. Gostaria de complementar uma questão ali também do controle de software, né, que é a questão de, quando a gente faz o gerenciamento, também tem que pensar no gerenciamento do versionamento, vamos dizer assim, de software. Perfeito. Porque as versões, Perfeito. até para um downgrade, porque não é só para o upgrade que a gente tem que estar sabendo, sempre atualizado, mas digamos, em alguns casos, do próprio Windows, que lançou uma versão que veio com uma falha de segurança e tu tem que voltar uma versão anterior para proteger a tua rede, né? Então, para proteger o teu parque de tecnologia. Então, é importante o controle, o versionamento de software também por isso, para te estar sempre atento nas mudanças, e por isso a importância, como diz o Guiral, o Henrique, né, a importância de ter alguém acompanhando, porque não adianta nada lá, tu ter a controle, tu ter a versão, tu ter todas as coisas se ninguém está olhando. Eu já tive um exemplo disso num cliente que faz um contato com outro cliente, ele diz assim, eu tenho o melhor anti-spam do mundo. Aqui, eu digo para ele, não adianta ter o melhor anti-spam do mundo se ninguém está olhando o que está acontecendo com ele, né? Porque ele pode estar bloqueando o que é, de fato, uma comunicação de cliente para cliente, como pode estar bloqueando algo que seja, de fato, um vírus ou um problema. Então, tem que ter um acompanhamento. Não basta ter a melhor ferramenta, né? Tem que ter quem veja a ferramenta. Não, de jeito nenhum, não basta. É isso que eu falo. O grande desafio que acho que a gente tem para pequena e média empresa é muitas vezes o pessoal ser autodidata, sai fazendo implementações e assim, o software, o controle está funcionando. O controle pode até funcionar, né? Mas o grande desafio é quem é que está garantindo se o controle está sendo efetivo. Né? Não adianta eu ter todas as ferramentas melhores do mundo se eu não uso efetivamente para validar se tudo está funcionando. Se eu estou sendo invadido, se as coisas estão sendo feitas ou não. Né? A gente já evoluiu muito, mas muito mesmo. Né? Tem uns caras meio jurássicos aqui, tipo o Greg, eu, né? A gente quase escovou bits com Moisés, né? A gente viu imprimir como é que é a Tábua dos 10 Mandamentos, né? O primeiro tablet do mundo. Então, que amigo, hein, Greg? Que amigo, hein? Então, meu amigo, imagina se fosse inimigo. A gente tem que se divertir um pouco, senão a gente fica tudo louco, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter toda essa demanda, né, de análise muito bem clara, muito bem definida, né? E hoje um dos grandes desafios que nós temos é demonstrar isso para os nossos clientes, né? Antes a gente já consertava uma máquina, depois a gente gerenciou uma rede, e agora a gente tem que cuidar da segurança dos dados. Só que são todos esses elementos e mais um monte de coisa para ser feita. E isso consome tanto recursos humanos quanto recursos tecnológicos. E a gente precisa demonstrar isso dessa forma para ter efetividade no gerenciamento e controle das redes. Né? Então, é esse conjunto todo de coisas que a gente tem trabalhado e que a gente precisa
demonstrar para as pessoas a importância de tudo isso. Quem mais? Senhor Bittencourt, sua presença, por favor, sua palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aos amigos. Mas com certeza, eu acho que isso é uma das partes mais importantes aí, né? Até porque acredito eu que uma dúvida, principalmente daquela pequena empresa, não saber por onde começar. E eu acho que isso é um fator assim muito interessante para que sirva como um caminho, como o start para que aquela empresa consiga aí implementar alguns dos recursos, né? Muito daquilo que nós estamos discutindo aqui nessa série de vídeos, né? Então, ela sabe por onde começar, ter esse controle básico, esse controle mínimo aí dos seus ativos, da sua rede, né? E é muito daquilo que nós tentamos aqui disseminar nesses vídeos, né? Por onde começar, como fazer e, claro, né? Tendo sempre um recurso, sempre exemplos, né? Exemplificando isso, que é aquela troca que nós temos aqui de todos os participantes e nós prestigiamos muito, né? Essa é a ideia, nós incentivarmos sempre essa colaboração. Então, acho que é muito importante por esse viés, né? Termos a noção de como começar e, a partir dali, estar construindo, né? Cada vez mais um sistema mais robusto, mais seguro e que facilite muito mais a gestão e a parte de tecnologia da empresa. Muito bom, muito bom. Greg, o que você tem a acrescentar, meu amigo? Não, muita coisa, entende? Sendo que eu perdi uma boa parte por conta do meu deslocamento. Mas não, hoje eu vou ficar quieto. Desculpa, eu estou com bastante dor de cabeça hoje. Nada, sem problema, meu amigo. Quem mais participa aqui conosco? Quem mais traz a sua opinião? Tem o Silas, que chegou aqui hoje. Por favor, Silas. João, por favor. Deixa eu fazer uma frasezinha hoje que eu estava brincando lá no chat GPT lá. Ó. Investir em segurança cibernética é investir na proteção do seu negócio, dos seus dados e da sua reputação. Falou muito bem, né, o robozinho. Né? Falou. Coisa que eu sempre prego, né? Que se a gente sofre um ataque ou deixa de fazer as coisas, as duas primeiras coisas que nós vamos perder: a credibilidade e a confiança dos nossos clientes e parceiros. Porque a gente pode comprometer a operação de alguém se, por acaso, sei lá, por exemplo, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, se uma contabilidade é contaminada no fechamento de folha. Quanto tempo ela vai levar para recuperar o seu ambiente? Quanto tempo ela vai ter as informações disponíveis de novo, se tiver as informações disponíveis de novo, para poder dar prosseguimento ao seu negócio? Então, a coisa lá é crítica. E as pessoas precisam começar a ter maior consciência sobre isso. Vamos pegar também, falando em leis, né? Não vamos falar um pouquinho do Jack Sparrow, mas um escritório de advocacia, muitos devem ter clientes que são escritórios jurídicos, né? Imagina a reputação do escritório jurídico se ele é auditado e é verificado que ele não respeita a lei de propriedade intelectual, utilizando softwares não licenciados dentro do ambiente. Imagina como é que fica a imagem do escritório. Então, isso é um ponto bem crítico. Entra exatamente na parte de reputação, a imagem da empresa, né? Então, esse é um ponto bem crítico também a ser analisado. Boa tarde. Boa tarde. Olá, João. Eu estou chegando agora, eu recebi o convite ontem à noite do chefe da minha empresa e eu não assisti os vídeos de vocês antes, eu gostaria depois de uma ajuda, porque eu quero retroagir aí. Já passamos aí o link para você no nosso chat. Já vou deixar o slide que a gente tem nas suas redes sociais aí também. Tem um QR Code ali do Linktree. Boa. Eu vou ficar na mesma página. Eu participo de uma empresa, na verdade eu estou locado em uma empresa de contabilidade, uma empresa forte aqui na região da Lapa, em São Paulo, e esses dias ela foi encriptada por um vírus. Graças a Deus, estava numa máquina virtual, a gente rapidamente identificamos e desligamos algumas máquinas, isolamos, e o que salvou a gente foi backup. Tá? Backup subiu no dia seguinte, já estava tudo ok, sem nenhum problema. Agora eu vi um comentário, agora há pouco, sobre software Jack Sparrow. E eu sofro bastante com isso aqui. É uma contabilidade, lida com leis, lida com órgãos públicos, órgãos reguladores, mas o pacote Office é a bola da vez. Então, qual que é o sentimento que os senhores têm a respeito disso? Porque
a empresa fala, não, tem que colocar o Jack Sparrow porque é muito caro. E a gente vai, eu torço o nariz, mas eu vou a contragosto. Como vocês se sentem nessa situação? E detalhe, né? O Jack Sparrow faz a gente ter uma grande dor de cabeça que a gente não sabe de onde está vindo os problemas. A gente não sabe o que o crack faz dentro de um software, né? Vamos complementar. Vocês tiveram um ataque aí recente, né? Passaram por esse problema. E qual é a primeira coisa que tu faz quando tu vai utilizar um sistema que não é original? Tu tem que rodar um crack lá no caso para poder regularizar ou ativar aquele sistema de alguma forma, né? E aí palavras do Guiral, tá? Vou roubar tuas palavras aí, Guiral. Aí o hacker lá com a maior pura boa vontade dele, ele desenvolveu um programa de graça e disponibilizou para o mundo inteiro, né? Então, assim, quando você rodar algum programa desses feito por alguém, onde ele já te orienta, tu tem que desativar o antivírus para poder rodar aquele programa, poxa, aí tu já está comprometendo a estrutura da tua empresa, né? Então, começamos nesse ponto. Questão de pacote Office. Aí tem um outro detalhe. O pacote Office como Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, entre outros, tá? São programas para escritório. A gente vai utilizar planilhas, documentos, apresentações e tudo mais. Tem alternativas, se você não quiser adquirir uma versão paga do programa, que são open source. Você não vai comprometer o teu ambiente, tá? Mas é muito aquela resistência. Eu não sei mexer, eu não gosto, prefiro o Word. Ok, mas tu vai só fazer um formulário, um contrato, um recibo, que diferença faz tu usar um LibreOffice ou usar um Microsoft Office, por exemplo? Então, um pouco está na questão da capacitação do colaborador, na ferramenta que o escritório disponibiliza para ele utilizar, né? E também como alternativa, hoje a Microsoft investe muito nas soluções em cloud, né? Como o Google Workspace, Microsoft 365, que é barato. E você te dá uma gama de proteções ali enormes. Você tem recursos de e-mail corporativo, armazenamento em nuvem, a gente traz mobilidade, tem as versões web, né, de todos os aplicativos ali por um custo relativamente baixo. Então, hoje não faz muito sentido hoje você preocupar que a licença é cara, não vou investir na licença, eu quero usar a pirata. Poxa, mas tu tem algo tão barato que vai te dar muito mais segurança na tua empresa, N outras vantagens ali, né, que às vezes o impacto que tu vai sofrer com um ataque cibernético por uma vulnerabilidade que você deixou no seu ambiente é muito maior do que o investimento numa plataforma, né? Não quero ser muito agressivo, na verdade, eu sou um bate-papo mesmo. É preto no branco. Na verdade, assim, é um remédio amargo, mas resolve, né? No meu caso, né, a gente quando tem esse tipo, a gente sempre tenta o convencimento do cliente, bem como diz, ou partimos para uma solução LibreOffice lá, que é uma solução gratuita, que ele possa vir a utilizar, porque é questão de costume. Eu já tive clientes que mudaram para o LibreOffice e usando o Thunderbird em vez do Outlook, por exemplo, e depois não quiseram voltar para o Outlook porque já estavam acostumados a usar aquela ferramenta. Então, não tem um trabalho de acompanhamento também, porque a gente teve que treinar pessoas no LibreOffice e no Thunderbird para que, quando eles tivessem as dúvidas, a gente pudesse sanar as dúvidas de fazer fórmulas no Calc, lá do LibreOffice, para o cliente lá, no final, ter essa possibilidade. Então, isso também foi pensado. Mas uma coisa também que eu gosto de colocar nos clientes alguns, às vezes, abordagem do cliente, mas é muito caro. Eu digo, quanto é que tu paga por uma conta do teu Microsoft 365? Quanto é que tu paga para o teu Netflix para conta de usuário? Então, também chamar esse alerta, porque essa semana eu tive um cliente que disse, nós compramos uma máquina milionária. E eu digo, essa máquina milionária que tu chama, ela durou 10 anos e não dá R$30 por mês por esses 10 anos que tu gastou, que até menos que tu está pagando para um serviço de Spotify que eu sei que tu usa para o cliente. Então tem que às vezes o montante, quando vem tudo junto, parece que é muito caro, mas nem sempre. Às vezes também tem que chamar essa atenção. Eu já tive casos de cliente que comprava sempre o iPhone, o último modelo, que paga de 10 a 15 mil reais, mas não queria, era um cliente pequeno, com 5 máquinas, por exemplo, mas não queria comprar um servidor que custava 10. Eu digo, faz o seguinte, vende teu telefone iPhone e troca para um servidor que vai atender toda a tua empresa, não só o teu para tirar as fotos, né? Então, às vezes, dá esse estalinho de mostrar para o cara que a diferença, né, que tem, que aquilo ali vai fazer um benefício para a empresa, trazer o valor para aquele produto também. E como diz o Henrique também, tem outras soluções, né? Não precisa ser necessariamente o Office, mas tem o Google Workspace lá que integra bem.
E o próprio LibreOffice, ele funciona bem. Eu digo porque eu tenho experiência com clientes que passaram a utilizar essa ferramenta como uma opção alternativa para quem não quisesse comprar. Então, também vem muito desse convencimento do cliente de fazer o que é correto. Principalmente, né? Eu falo que tudo isso impacta no órgão mais sensível do corpo humano, né? O bolso. Né? E aí as pessoas têm que ter uma certa consciência de que é necessário, quando você presta serviços, quando você tem uma empresa, a gente tem que ter consciência de que isso faz parte dos recursos do dia a dia da empresa. Eu converso muito com o pessoal e a gente troca a seguinte ideia. A tecnologia, né, deixou de ser um ativo. Né? Eu comprava um servidor e ele ficava lá, durava 5, 6 anos, 7 anos. Então, era um ativo da empresa, o pessoal tratava isso como um bem. Acabou. Hoje, tecnologia, ela é um serviço e ela tem que ser incorporada no preço dos serviços que a gente entrega. Simples assim. Né? É como água, luz, telefone, aluguel, salário. A TI vai ter lá um item chamado TI que você vai ter que compor dentro dos seus preços. Porque aí você sempre vai estar atualizado, sempre vai estar protegido. Então, é uma questão de mudança de conceito. Né? Tudo torna-se as a service, né? Exato, né? Você consegue fazer isso. Então, é consciência, assim. Você teve o ataque, foi minimizado, João, ótimo, excelente. Eu agarraria isso como um exemplo, né? E do tipo, olha, e se não tivesse voltado? E se a gente não tivesse, e se eu tivesse contaminado mais máquinas? Né? Qual o tempo que a empresa levaria para se recompor ou perder as informações? E pior do que isso, né? Se o negócio for criptografado, são duas ações que podem ser tomadas. Uma é a chantagem para recuperar a informação, a outra é a chantagem para não divulgar as informações. Então, a gente não tem como vender a tecnologia que não seja hoje através das ideias simples de proteção de dados, porque uma contabilidade mexe com dados extremamente sensíveis, que mexe com dados pessoais. Diga lá, Greg. Até pegando o gancho nessa situação, até que ponto esse ataque por vírus, por ransomware, não veio justamente de um software genérico? Assim, como disse o Guiral, eu me agarraria essa situação, reforçaria a situação, e eu haria até um pouco mais longe, que é uma solução que costuma, eu diria, conscientizar quem tem esse tipo de atitude, é assinar um termo de responsabilidade. Assine um termo de responsabilidade que você está consciente. Não o fato de usar software genérico é algo mais do que legal, mas que o uso de software genérico na sua rede a coloca em risco. E eu tenho um caso onde invadiram por falha de firewall, mas não era software genérico, mas foi por uma falha de firewall, e destruíram os backups. Todos os backups da rede interna, exceto de um servidor, foram destruídos. Criptografaram a rede, destruíram os backups. Qual vai ser a próxima etapa? Qual vai ser o próximo risco? O risco justifica? Pode até justificar para o dono, mas do momento que ele assina um termo de responsabilidade, ou de consciência, ou de ciência, vamos falar, eu estou ciente que eu estou colocando minha empresa em risco e que, caso algo aconteça, a TI não é responsável, ele vai ter problemas. E se assinar mesmo assim, que bom, fico feliz, mas principalmente eu durmo melhor. Na área de tecnologia, nós, enquanto responsáveis técnicos pelas empresas, a gente tem que se isentar dessa responsabilidade, porque senão a gente fica extremamente exposto. Porque na hora que tiver um incidente, na hora que levar uma multa, né, por uma perda de dados ou tiver algum incidente cibernético, a responsabilidade acaba sendo pela área de TI. Não é o usuário que clicou no lugar errado, é a gente que não fez tudo que foi possível para proteger. E até provar que focinho de porco não é tomada, né, vai ser complicado. A gente vai levar muito tempo para nos isentar de uma responsabilidade
uma vez que o software antes funcionava, por que não funciona agora? Que o mundo muda, as coisas evoluíram, e a gente precisa ter essa noção. Senhor Henrique, finalizando, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Muito boa a participação de todos aí. Estamos chegando no final da nossa live, então esse bate-papo aí a gente sempre tem algo a mais para aprender aí, eu sempre compartilhando conhecimento, cara, muito válido. Pessoal, todos convidados então para a próxima live, semana que vem, toda quinta-feira às 2h. Tá? O pessoal ali pegou acho que o Bittencourt compartilhou ali o link também do canal do YouTube, o pessoal acompanhar aí as lives anteriores que nós realizamos. Tá aí, toda quinta-feira às 2h, pessoal, todos sempre muito bem-vindos. Estaremos aqui, e quem estiver interessado em participar mais ativamente da COP-TI, isso aqui é um grupo aberto a todas as pessoas que queiram contribuir para levar um pouco de cultura e informação na área de tecnologia para a pequena e média empresa do Brasil. Então, se estiver interessado a participar conosco, serão todos sempre muito bem-vindos, né, a participar ativamente, trazendo conteúdos, participando das nossas lives, não só como ouvintes, mas como palestrantes também, e conduzindo aqui as nossas lives todas as semanas. Ok, senhores? Um grande abraço para todos. Um bom fim de semana. E nos vemos quinta-feira. Até mais, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Até semana que vem. Boa tarde, pessoal. Até mais.